Olá pessoal que está chegando aí, Ednardo, Cacau, professora Amanda Marques. Vamos lá, vai ter detalhes sobre o método aí. Eu vou começar já a fazer uns comentários gerais. Mica aqui também. Vou começar a fazer os comentários gerais e não vou ler, obviamente, o livro todo. Tá mudo? Vê se aumentando aí o volume. Como tá aí, Amanda? Tá muito baixo ou tá normal? Eu nunca faço isso, né? Mas eu vou pedir a vocês hoje aí que vocês mandem um aviãozinho aí para o pessoal, né? Para os amigos. Cacau, mexe no volume para ver. Que pode ser que faça uma diferença aí. Eu esqueci de trazer água. Vamos lá, né? Deixando o volume aí, ver se... Eu tô aqui, mandando aqui no grupo aqui. Foi o volume, né? Beleza. Então, eu postei algumas coisinhas sobre esse método, né? É um método muito interessante para conseguir alcançar metas, porque ele concentra a nossa atenção e as nossas energias em um determinado objeto ou determinado conjunto de objetos, vamos dizer assim. Então, essa concentração tanto da atenção quanto da energia é uma atividade que vai estar sendo operada por meio da vontade, que é a faculdade que também a gente chama livre-arbítrio, e a compreensão das coisas que a gente vai trazer é uma compreensão inteligente. E aí, Rafael? Então, uma compreensão inteligente. Beleza. Então, a gente vai ter aí a luz da inteligência e a força da vontade concentradas. Então, o método ele vai fazer com que você concentre essas forças no objeto, na meta. Boa tarde, prof. Rodrigo, Thales. Você vai concentrar então nessa meta para que você avance. Aí eu vou falar mais especificamente aqui, né? Eu vou tirar aqui dois pedaços aqui do livro de Miguel Fuentes, que o nome do livro é Exame Particular de Consciência. E aí ele vai dizer que o exame não é algo simplesmente automatizado, mas tem que ter também o espírito, né? A disposição correta
E vou começar por um resumo do que seja esse exame de consciência particular, né? Esse exame de consciência particular não é o exame que se faz para a confissão. Esse exame é outro tipo de exame. É um exame que é focado em determinada área, meta, em determinado objetivo, para você ir examinando e buscando cumprir. E eu vou falar um pouco disso, eu vou falar agora um resumo, e depois do resumo, aí eu vou entrar em mais detalhes. Então, quem se satisfizer apenas com um resumo, ok, né? E depois, quem quiser aprender mais sobre isso e como colocar em prática, continua aí, que nós vamos abordar isso aí. Então vamos lá. Eu estou aqui com a versão em espanhol, então eu vou fazer uma tradução simultânea. Então, se eu der uma gaguejada aí, vocês tenham paciência comigo. Então vamos lá. Em suma, o exame trata de conservar o espírito desperto e ativo em todas as horas do dia, para que o homem alcance o fim que se tem proposto de maneira mais séria e eficaz. O fim é a meta, né? Isto é o primeiro e o principal, porque é como a vida espiritual da alma. Quanto vem depois disto é secundário, por grande que seja a sua importância, e como secundário o deve olhar e tratar quem queira dar às coisas seu justo valor, sem pecar nem por excesso, nem por defeito. Então, qual é aqui o centro desse exame? Ele vai dizer, citando aqui um autor chamado, deixa eu confirmar aqui, que ele cita muito esse autor, Casas Novas, né? Casa Novas. E aí, citando Casa Novas, ele vai dizer isso. Ele vai dizer isso aqui. Trata de conservar o espírito desperto e ativo todas as horas do dia, para que o homem alcance o fim que se tem proposto de maneira mais séria e eficaz. Então, agora a gente vai pegar aqui dois trechos aqui, dois pedaços aqui, pedaços que não são nem muito grandes. E aí, Raul, boa tarde, meu amigo. Nem muito grandes e nem são muito pequenos. Então a gente vai demorar um tempinho aqui. Eu fiz esse resumo aí no começo. Eu peço que vocês mandem aí para seus amigos que vocês acharem que vão se interessar por esse assunto. O Casanovas, eu não sei se é o Carlos Augusto Casanova. É Casanovas. Tem aqui Casanovas. Não estou vendo aqui agora, mas eu posso pegar depois e colocar aí. Então, mas é Casanovas com o S no final. Então, beleza. Vamos começar aqui. Eu não vou começar pelo comecinho do livro. Eu vou começar já. Vou tirar alguns recortes aqui. Logo no começo, né, ele diz assim, aqui é bem no comecinho. Os clássicos da espiritualidade cristã, já desde os monges do deserto, nos primeiros séculos de nossa era, porém especialmente a partir de Inácio de Loyola, no século XVI,
tem considerado como método privilegiado para educar a vontade, quer dizer, para adquirir virtudes, extirpar vícios e corrigir defeitos, o trabalho diário sob um ponto bem determinado de nossa vida espiritual ou afetiva. Então, vamos pegando as ideias aí, as chaves aí, né? Educar a vontade quer dizer, ele coloca aqui, né? Para adquirir virtudes, extirpar vícios e corrigir defeitos, o trabalho diário sobre um ponto bem determinado de nossa vida espiritual ou afetiva. Ou seja, o ponto é bem determinado, o trabalho é diário. E aí ele vai adiantar mais um pouco aqui, tem aquela citação lá que está aí, que a maioria de vocês devem ter visto, que o professor da Faculdade de Medicina, citado por Narciso Irala, ele diz que com toda segurança e convicção, as palavras dele aqui que eu estou dizendo, né? Com toda segurança e convicção, digo que com essas normas e exercícios nas mãos, o método inaciano, poderíamos ainda hoje em dia transformar nossos asilos, prisões e manicômios e impedir que fossem recluídos os 2/3 dos que ali estão. Tal é a expressão dele para falar do potencial do método inaciano, né, de Santo Inácio de Loyola. Este método é, ao mesmo tempo, Miguel Fuentes, né, vai continuar. Este método é, ao mesmo tempo, medidor da própria vontade, voluntímetro, e gerador de vontade, voluntígero. Essa aqui é uma citação ao controle cerebral emocional de Narciso Irala. Ele coloca aqui, né? Ele usa estes termos. Focaliza a atenção e as energias da pessoa em um ponto preciso, o que aumenta a capacidade da vontade para realizar os atos que haverão de culminar logrando o objetivo proposto. Aí vocês já perceberam então que existe essa concentração, né, que eu falei. Uma concentração de energias que vai facilitar, que vai encaminhar para que nós consigamos combater o determinado vício, adquirir ou cultivar determinada virtude, até mesmo conseguir um objetivo específico com esse foco, né? Mas sobre a questão do objetivo, talvez eu fale daqui a pouco. Como escolher o objetivo, né? Vou falar ligeiramente, né? Mas vocês podem ler, por exemplo, nesse livro, que é um livrinho pequeno e interessante. Eu peço que vocês comentem aí. Quem tiver algum amigo que possa se beneficiar disso também manda, né? Tô lembrando hoje bastante de dizer isso, né? Lembrando bastante. E vocês comentem aí alguma situação que vocês querem que eu aborde, né? De alguma história ou de qualquer hipótese que venha na cabeça de vocês. Então, ele vai colocar aqui. Tem mais uma coisa que eu acho bem interessante, né? Ele fala de preconceitos. Não, vou pular essa parte aqui porque senão iria tomar tempo. Mas ele fala de preconceitos contra esse método porque
podem acusar ele de ser muito mecânico, tal, mas não é mecânico, porque é preciso que tenha também a disposição para se fazer isso, se faça com presença, né? Não é um método que se faz automático, sem presença, né? Então vamos lá, em que consiste? Né? Em que consiste esse exame? Em que consiste? O exame é para ao mesmo tempo, o exame é ao mesmo tempo um estado e uma operação de espírito. É um estado de espírito no sentido de uma disposição geral do homem que lhe faz estar atento sempre e vivamente interessado em conhecer. Estar atento sempre e vivamente interessado em conhecer, discernir e aperfeiçoar quanto lhe seja dado as reações produzidas em sua alma. A alma, ela é o princípio vital. Então, vamos dizer assim, você vai, quando diga aqui alma, você pode entender o seu interior. E aqui o primeiro proveito para a pessoa com defeitos arraigados e com desordens afetivas, ou com desordens afetivas. Sua atitude passa a ser interesse por mudar e melhorar, e por viver conscientemente sua vida e seus movimentos interiores. O que não se dá quando a pessoa está fundida em um poço de afetos ele fala aqui desquiciados, né? Eu não sei uma tradução para isso aqui. Se tu puder aí, me ajuda aí, por favor, Raul. E também é uma operação que requer suas horas determinadas e tem leis precisas para a sua execução. A operação sem o espírito termina em uma rotina irritadiça e estéril. O espírito sem a operação carece de eficácia prática. Então, ele está destacando aqui uma disposição. E aí, Rafael, está destacando aqui uma disposição. Já são dois Rafaels, né? Por isso que eu falei Rafael de novo, né? Porque eu não falei os sobrenomes, né? Então, tem uma disposição e tem uma ação. É preciso que haja essas duas coisas, ou seja, o espírito e a operação. Essa tenacidade, o espírito estar aceso, estar atento e também ordenar as coisas à prática. Aí ele continua, né? Segue. E quando eu estiver olhando para cá, vocês sabem que eu estou lendo, né? Quando eu estiver olhando para cá para vocês, eu estou explicando. Segue assinalando, Casanovas, que há duas classes de pessoas que erram na explicação do exame de Santo Inácio. Os que só atendem a multiplicar os pormenores práticos, exigindo seu cumprimento de uma maneira quase supersticiosa, e os que os desprezam, tomando-los por um sistema de contabilidade impróprio dos assuntos espirituais e enervador dos corações. Tão superficial e injusta é a posição de uns como a de outros.
Ou seja, uns vão dizer, né? Ah, porque é um negócio assim, muito mecânico, né? É um negócio assim de fazer a continha. E é, os outros vão ser os que querem fazer uma coisa de uma forma multiplicando ali o passo a passo, vamos dizer assim, complicando talvez a coisa sem um foco no que é essencial. Então agora ele chega naquela parte do resumo que eu falei. Em suma, o exame trata de conservar o espírito desperto e ativo em todas as horas do dia, para que o homem alcance o fim que se tem proposto da maneira mais séria e eficaz. Isto é o primeiro e o principal, porque é como a vida espiritual da alma. Quanto vem depois disto é secundário, por grande que seja sua importância. E como secundário o deve olhar e tratar quem queira dar às coisas seu justo valor, sem pecar nem por excesso nem por defeito. Então, a gente terminou aqui já o primeiro trecho, né, o que eu falei. A gente, inclusive, eu li um pedaço antes desse trecho ainda, e a gente vai para o segundo, mas antes disso, eu quero recordar aqui o que é que ele fala, né? Trata de conservar o espírito desperto e ativo em todas as horas do dia, para que o homem alcance o fim que se tem proposto de maneira mais séria e eficaz. Saber o que quer, saber o que fazer, estar consciente e, com isso, dirigir a vontade. Como é que está chegando aí? Está chegando aí o que eu estou querendo dizer? A gente ainda vai falar sobre o modo de praticar agora. A gente falou primeiro do que seja o exame, né? Eu vou tentar dar um exemplo, com uma coisa... vou pegar uma virtude. Vamos pegar então a virtude da mansidão. Vamos dizer que o sujeito ele precisa da virtude da mansidão. Então, o objetivo dele nesse dia é ser manso, porque ele está buscando adquirir a virtude da mansidão. Então ele vai ficar com a sua atenção desperta sobre si mesmo, vai observar os movimentos que há em seu interior, vai também ver quais ações são as melhores ações para serem feitas e buscar implementar isso. Ou seja, um sujeito que ele seja muito irritadiço, irancudo, né, para dizer mais radicalmente, vamos dizer assim, nem radicalmente talvez, mas mais extremamente. Ele vai então pensar em maneiras de ser manso neste dia, no seu contexto. Ele vai então de manhã se propor a finalidade de ser manso, e podia ser outra coisa, tá, pessoal? Estou pegando a mansidão porque foi um exemplo. Se propor ser manso. E como ele vai ser manso? Eu vou ser manso hoje. Tem professores aqui, né? Eu vou ser manso hoje quando chegar lá na escola e lidar com meus colegas, lidar com os alunos. De que modo, né? Bem, quando eu me irritar, eu vou tentar fazer de repente uma pergunta para ver se eu não entendi mal a pessoa. Por exemplo, o que é que você quis dizer? Eu vou também
relevar determinadas irritações de colegas, então há uma espécie de antecipação na cognição do sujeito para que ele possa para que ele possa agir dessa forma, querer agir dessa forma e agir dessa forma. Ele vai ter então uma concentração nisso para que ele consiga fazer isso. Estando consciente, né, o espírito vai então estar dirigindo o restante, né? E não se deixando levar pela paixão, simplesmente pela paixão e explodindo e falando aquilo que não devia, etc. Então, beleza, eu dei um exemplo aqui, né? Se vocês quiserem, podem colocar outros exemplos aí para a gente tentar conversar sobre isso. E também eu falei duas maneiras práticas, né? Então pode anotar, por exemplo, e pode anotar outras maneiras também, outras situações, etc. E é importante que você vise o seu contexto, né? Vá particularizando a coisa. Ou seja, eu não posso ser manso na escola se eu não vou na escola. Então eu preciso concentrar onde que vai ser essa minha ação, quem que eu prevejo que pode falar comigo. Claro que numa situação imprevisível eu posso ir parar na escola e eu devo ser manso lá. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? É preciso que você tente particularizar a coisa. Então, o modo de praticá-lo a gente vai agora. Qualquer coisa vocês botam aí, exemplo. Tipo, ter mais atenção. Cara, isso é um objetivo, não é dos objetivos que os geralmente se fala tanto aqui. Apesar que Narciso Virala, inclusive eu tenho uma série aí, quem quiser me pede, lá no direct que eu mando a série. Prática de exercício de atenção vai ajudar até a fazer esse exercício e até a estar mais consciente no dia a dia. Então, quem sabe não possa ser uma meta também, né? Sobre o método, sobre o modo de escolher a meta já é outra história. Mas vamos lá. Então, vocês quiserem, pode dar exemplo aí de coisas que vocês gostariam que eu falasse sobre o método aplicado a esse objetivo. O melhor modo de praticar este exame é o que explica Santo Inácio de Loyola em seus exercícios espirituais. O santo distribuiu o trabalho em 3 momentos fundamentais. Primeiro, pela manhã, depois de levantar-se, entre as primeiríssimas coisas que se há de fazer, se deve determinar com precisão o objetivo do trabalho, quer dizer, o propósito ou projeto pessoal e espiritual que se tem entre mãos. Aquilo que se quer corrigir, desarraigar ou adquirir. Já seja tal ou qual defeito, tal ou qual virtude, tal ou qual hábito ou costume. É uma tomada de consciência. Ademais, todo cristão, aí um parêntese, se for ateu, quer dizer que o método não serve para nada para você? Não quer dizer isso. Mas Santo Inácio, como cristão, ele escreveu para cristãos. Porém, a natureza em si, né, a natureza, ela é comum a todos os homens. Então, como exercício de concentração, serve também para os não cristãos. Porém, eu, como cristão,
e também para os cristãos e para todo aquele que quiser saber, devo dizer que nós acreditamos que, nisso aqui que eu vou ler agora, ademais, todo cristão sabe que o êxito de seu trabalho depende da ajuda de Deus. Ademais, todo cristão que sabe que o êxito de seu trabalho depende da ajuda de Deus, deve também pedir, neste primeiro momento, esse auxílio para poder realizar bem seu trabalho. Ou seja, o cristão, ele vai pedir o auxílio para realizar bem o seu trabalho. Eu já falei, né, que o não cristão ele também vai poder fazer a prática do exercício de concentração, mas que nós também estamos confiando no exercício na oração e no auxílio divino. E aí, Sérgio, e aí, Vinícius? Então, ademais, todo cristão sabe que o êxito do seu trabalho depende da ajuda de Deus. Que sabe que o êxito do seu trabalho depende da ajuda de Deus, deve também pedir, nesse primeiro momento, esse auxílio para poder realizar bem seu trabalho. A quem custa muito este passo, pode resultar-lhes muito proveitoso escrever uma pequena oração na que faça menção daquilo que querem lograr e os motivos, né, daquilo que querem trabalhar por aquilo, né, alcançar aquilo, né, e os motivos. Por exemplo, ele vai dar um exemplo aqui. Por exemplo, quem quiser trabalhar na humildade, poderia fazer algo assim. Eu vou ler aqui literalmente a oração dele, tá? Senhor meu Jesus Cristo, te peço luz e graça para aplicar neste dia todos os meus esforços a alcançar e crescer na virtude da humildade. Especialmente hoje, quero ser humilde praticando a humildade nas palavras, tanto nas que diga de mim, como naquelas com as que me refiro ao próximo. Quero viver a humildade, a imitação de teu coração humildíssimo e manso. Te peço esta graça por intercessão de tua santa e humilde mãe. Então, ele colocou aqui essa oração. Essa oração, veja só, essa oração, ela vai acabar também trabalhando, a gente pode pensar assim, né? Creio que não haja erro em pensar assim. Ela vai trabalhar o aspecto natural enquanto o sujeito fala e vai trabalhar o aspecto sobrenatural enquanto ele está falando com Deus. Ele usa de suas capacidades para falar com Deus. O que não quer dizer que Deus não esteja também lhe auxiliando. E que também não vá lhe auxiliar. Porque a graça não anula a natureza, a aperfeiçoa. Então vamos lá. Note-se que nesta possível oração não só é indicado a virtude que se intenta alcançar, senão também o ato concreto em que queremos encarná-la neste preciso dia. Mais adiante veremos a importância e o modo de determinar os possíveis atos concretos que devemos ir praticando um a um. Né? Ele coloca aqui, né, de a uno. Creio que queira dizer isso, né, de um a um. Então, você vai se propor esse fim, esse objetivo. Então, os motivos, né, pelo que você vai fazer e as suas ações.
Então, ele pede aqui para que alcance esse objetivo. Neste dia, ele aponta para onde ele quer chegar e os atos concretos que ele quer praticar. E ele vai pedir o auxílio de Deus para que faça isso. Depois eu posso até complementar mais alguma coisa, mas vamos lá agora, né? Ainda falta um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não falta muito, podem ficar tranquilos aí. E depois creio que voltarei com algum complemento. Vamos lá, né? Então o primeiro passo é esse, né? Se propor o objetivo, os atos concretos e existe a oração. Quer dizer que se o sujeito não fizer oração, não vai conseguir fazer nada? Bem, enquanto o exercício de concentração puro e simples, talvez consiga alguma coisa. Mas aquele que fizer a oração, nós acreditamos que terá o auxílio divino. Então, além de um exercício de concentração, é um exercício de concentração em que se pede o auxílio divino, se fala com Deus. E se pode, então, receber, né, as graças para isso, né? O que não faz a oração se pode receber também. Bom, se Deus quiser fazer, né? Não sei, acho que pode, né? Ele pode tudo. Ele pode. Mas vamos lá. 2, né? Ponto 2, né? Segundo. Na metade do dia, antes ou depois do almoço, aproximadamente, ou quando resulte mais cômodo em cada caso, se devem fazer duas coisas. Recordar quantas vezes tem falhado no propósito prefixado, se tem realizado os atos positivos propostos, né? Por exemplo, eu tinha falado, né, o exemplo ser manso. Se eu fui manso, se eu dei aquelas respostas que eu queria dar quando fiz a minha resolução de ser manso. Para este fim, talvez seja conveniente, eu não vou parar muito nesse ponto não, tá? Vou só ler. Para este fim, talvez seja conveniente repassar o que se fez durante a manhã, de hora em hora, ou de lugar em lugar, e anotá-lo em algum livreto ou agenda. Alguns se queixam da materialidade deste trabalho e preferem não descender a tal particular, limitando-se a consignar seu trabalho à memória. Porém, esquecem que a finalidade deste esforço é vencer a frouxidão e a preguiça. Por isso, aconselho que o façam como aqui se indica. Pelo menos quem sofra de enfermidades afetivas ou tenham defeitos muito arraigados. Ou seja, está muito enraizado ali, muito profundo, né? Muito dentro. Por outra parte, convém não só observar e notar quantas vezes se tem falhado, senão os motivos. Outro ponto muito interessante. Os motivos pelos que isto tem ocorrido, para corrigir-se e forjar a prudência de agora em diante. O que ele diz aqui los motivos por los que esto ha ocurrido
para corregir-se e forjar la prudência de agora em mais. Aí eu li aqui a letra A, né? Recordar quantas vezes você tem falhado. Aí agora B. Ademais disto, se deve voltar a renovar o propósito para o que resta do dia. Ou seja, você está lá de meio-dia, ou 1 hora, 2 horas, ou 11 horas, a hora que você for fazer lá essa passagem, né? Vamos dizer assim, pensar sobre o que se passou. E aí você vai... Obrigado. E aí você vai buscar ver quantas vezes falhou, por que falhou, né, o motivo, né, pelo que tem falhado, para poder buscar corrigir, né, isso, e aí vai forjar a prudência. É bem interessante isso, né, forjar a prudência. O que é a prudência? É a regra certa da ação. Uma pessoa prudente é uma pessoa que sabe como agir e que age como sabe agir. Interessante, né? Uma pessoa prudente é uma pessoa que sabe como agir e que age como sabe agir. Letra B, né? Olá, Adélio. Seja bem-vindo. A letra B, aqui, né? Ademais disto, se deve voltar a renovar o propósito para o que resta do dia. Ou seja, ser manso. Eu vou renovar o propósito. Se eu falhei, eu revejo por que eu falhei, né? Será que eu precisava de repente talvez de dar um tempo, né? Sair um pouco de perto para poder me acalmar e depois voltar, e aí eu conseguiria fazer? Bom, eu vou implementar esse plano aqui. Será que eu não busquei compreender a pessoa direito? Será que eu fico tão emocionalmente exaltado que eu preciso realmente sair e tentar se conhecer e se governar bem, né? Então a prudência, ela vai ajudar nisso, e ela é formada nessa reflexão e nessa ação em que o sujeito vê o que é bom a ser feito, como fazer de uma forma boa, e vai buscando então fazer. Então ele vai renovar esse propósito, podendo rever alguns pontos e também colocar novas situações, ou melhor, novas formas concretas, se for o caso, né, de agir, novas formas de ser manso, né? Nesse caso eu falei em coisas intermediárias ali, onde o cara ia sair, né, ou a mulher, o homem, né, a criança, enfim, quem for que esteja buscando fazer esse exercício vai sair, né, de repente dar uma volta, uma caminhada, depois voltar para poder continuar a conversa, tendo pensado, às vezes pedido um conselho, etc. E aí ele continua aqui, né? Miguel Fuentes. Santo Inácio propunha o seguinte modo de anotar, que cada pessoa pode adaptar como melhor lhe ajude. Aí deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. Aí aqui, ó, tem manhã e tarde. Mas o que me interessa aqui é principalmente que vocês tenham uma ideia de como fazer, mas vocês podem fazer do jeito aí, como ele próprio disse aqui, adaptado. Mas está aqui o jeito que ele colocou aqui. Aí ele explica, né? Por cada dia figuram 2 linhas. A primeira,
Na primeira se anotam com algum símbolo, né, com alguma palavra e tal, ou algum desenho. As falhas, ou pelo contrário, o cumprimento dos atos propostos de manhã, na segunda, e de manhã, e nas segundas, né, porque não colocou o i não, mas é isso. Na segunda coluna ali, né, no segundo traço, coluna não, na segunda linha, as da tarde. Finalmente, é o terceiro agora, né? Finalmente, ao finalizar o dia, se deve voltar a fazer o exame, repassando agora as falhas que se tem tido desde o meio-dia até esse momento. Novamente, isto se anota em um lugar correspondente. É muito conveniente, ensinava o mesmo Santo Inácio, que quando se toma consciência de haver faltado a seu propósito, faça algum gesto externo do qual só ele conheça o significado, como colocar a mão no peito, por exemplo, de modo tal que manifeste seu pesar por haver caído. O mesmo se diga quando realiza algum ato que havia proposto fazer. Deve fazê-lo tomando consciência do que faz. Por exemplo, né, você pode fechar a mão como símbolo de uhul, consegui. Assinala Casanovas que este tomar consciência do ato mesmo em que se cai em um defeito, esse tomar consciência do ato mesmo em que se cai em um defeito que nos havíamos proposto evitar, ou se pratica uma virtude que nos havíamos assinalado realizar, né, nos proposto para realizar, tem uma capital importância essa tomada de consciência, né? Aí ele coloca aqui, abrindo aspas para Casanova, né? Nem sempre eu estou dizendo que abriu aspas, mas muitas vezes ele cita Casanovas, né? Depois da previsão dita, quer dizer, do prever que atos vamos fazer ou evitar, ou seja, do projeto, né? Não há coisa de tanta importância como dar-se conta de seus próprios atos. Do mesmo modo que não há coisa mais fatal que a inconsciência nas quedas ou a rotina no agir. Que la inconsciência em las caídas ou la rotina em el obrar. Isso tudo que eu estou falando aqui, né, relacionado ao exame particular de consciência. Lembro de novo, não é o exame de consciência para a confissão. É um outro tipo de exame. É o exame particular de consciência, onde você busca um ponto bem específico para trabalhar neste ponto. Este estar atento às quedas deve ser inteiramente consciente, e essa cuidadosa advertência deve manifestar-se até com uma ação externa, levando-se, por exemplo, a mão ao peito. Este gesto externo denota arrependimento, se se tem caído em falta. E é, ademais, uma renovação do propósito de não cair. Veja o que ele diz aqui, eu até citei isso aí, né? Eu coloquei aí nos stories. Não é possível que se habitue às quedas o que se dá conta de cada deslize. Se arrepende no mesmo instante
e da mesma queda toma pé para renovar seu espírito. Se esta renovação se faz tal qual convém, talvez o mesmo escorregão sirva de estímulo e encorajamento para dar um salto adiante, como costuma suceder nos escorregões materiais. É tipo isso mesmo. É tipo um lembrete de que caiu, um arrependimento, né? Obviamente o arrependimento ele é interior, mas isso aqui serviria como símbolo. E se propor a seguir no propósito. Não é porque falhou que precisa continuar falhando. Não é porque falhou que não deve mais lutar. Então deve continuar a luta. Então renovar, porque é um perigo que o sujeito que falha uma vez fique se elameando, né? Então deve voltar de novo ao eixo. Eu traduzi aqui algumas partes aqui, talvez um pouco grosseiramente, mas lá no story tá melhor. E tá até eu acho que eu coloquei até no destaque Laprax, etc. Então, beleza, tem até o original lá e a tradução, né? Tradução que eu fiz, né? Uma tradução livre, né? Tal, que eu busquei fazer. E aí ele continua, né? Isto não está muito longe do que os que lutam, quem luta contra problemas graves, os que lutam contra problemas graves e muito arraigados, chamam sãos rituais. E aqui na nota de rodapé diz o seguinte: assim, por exemplo, as pessoas que carregam uma adicção e lutam por sair dela, a adicção é uma espécie de vício, só que a coisa pega no corpo de tal forma, uma dependência química, vamos dizer assim. Mas a adicção também, em que não é por substância externa, mas enfim. Nas adicções se criam certos rituais que a pessoa adicta segue estritamente quando se dispara seu ciclo adictivo. Por isso, os especialistas assinalam a importância de criar rituais sãos, quer dizer, rotinas ou automatismos não já enfermiços, senão próprio de pessoas sãs. É interessante isso porque se você quer ser uma pessoa sã, imite uma pessoa sã, haja como se você fosse são, pense como se você fosse são, queira como se você fosse são, né? É bem interessante isso. Não esquecendo das suas fraquezas para não se expor àquilo que não vai poder se conter em relação com isso. Por exemplo, um alcoólatra ir para um bar, né? Mas guardadas as devidas proporções, é isso, né? Pense como, tipo, você quer ser santo, né? Pense como um santo, queira como um santo, haja como um santo. Seja como um santo. E aí, né? Serás um santo. Queres ser maduro? Pensa como um maduro. Queira como alguém maduro. Haja como alguém maduro. Você será maduro. É muito interessante isso, né? Cadê? Então, beleza.
Deixa eu ver aqui se há algo que eu quero ler mais. Se eu vou só buscar. Tá. Tá, eu vou ler essa parte aqui, né? Ele coloca assim: não ignora que alguns diretores espirituais, alguns, né? Ele também é da. Ele também, vamos dizer assim, é da área, né? Ele é um padre e deve ter dirigidos espirituais. Não ignoro que alguns diretores espirituais consideram este tipo de trabalho como uma mecanização da vida espiritual. Eu pulei um pedacinho aqui que estava entre aspas, tá? Mas se alguém quiser eu posso mostrar, eu posso tirar a foto, printar, enfim, mostrar esse pedaço. Sem embargo, até os bons psicólogos o consideram, pelo menos, um método eficaz. Está já acabando. É induvidável que este mal levado pode converter o trabalho espiritual ou psicológico em uma inútil automatização. Por isso, temos advertido a necessidade de dar-lhe um espírito. Ou seja, há um ânimo, uma disposição, um jeito, porque a letra sem o espírito mata. 2 Coríntios 3, 6. Ademais, no exame da noite, a pessoa deverá observar se tem melhorado sua conduta a respeito da manhã. E cada dia, ou ao menos uma vez na semana, deveria comparar seu trabalho com o dia ou os dias anteriores, vendo se tem melhorado ou piorado. É o balanço, né? Vamos dizer assim, né? Buscando os motivos, se tem melhorado para seguir trabalhando nessa linha. Olha aqui, que prudência, né? Se tem melhorado para seguir trabalhando nessa linha, ou seja, dá certo, é bom, continua nessa linha. Se tem piorado, para corrigir aquelas coisas que o fazem retroceder no trabalho. Então, larga isso, né? Ajeita isso. E de vez em quando comparar uma semana com as anteriores, vendo se progride ou se afasta de seus objetivos. Então, é um ir para a ação, voltar na reflexão, e voltar para a ação e voltar na reflexão. E aí, né, para fechar com chave de ouro isso aqui, né, que também postei aí algumas partes aí no... Eu acho que essa parte aqui que eu vou ler, eu postei tudo aí no story, né? Com um trabalho firme através deste método, em poucos meses, podem corrigir-se defeitos largamente arraigados. Ou seja, está lá dentro, né? Um negócio que está fixo ali, né? Você mudar. Porém, faz falta perseverança. O que é perseverança? Perseverança, eu costumo dizer que perseverança é paciência até o fim. Que aí fica na cabeça do cara, né? Perseverança é paciência até o fim. Paciência até chegar lá. É perseverança. Aguenta firme. Né? Suporta até chegar lá. Porém, faz falta perseverança e tenacidade. Tenacidade quer dizer atenção. E com isso eu não quero dizer a pessoa ficar, né? E há suficiente humildade para voltar a começar quando se toma consciência de haver caído, de haver recaído. Ou seja, você não precisa desanimar quando tem uma recaída, mas é preciso ter humildade para reconhecer e voltar ao caminho. Se você vai e recai, é preciso ter humildade para reconhecer e voltar ao caminho e ter prudência para buscar
os meios para não recair novamente. Os efeitos deste exame são tão importantes, continua o padre Miguel Fuentes, para a conduta, que considero que este tipo de trabalho deve ser incorporado inclusive ao tratamento de pessoas com adicções e transtornos afetivos. E esse livro aqui, pessoal, eu digo a vocês, foi um livro que eu vi aqui, que eu recomendo que os terapeutas leiam, porque é muito interessante. Aí ele vai perguntar aqui depois, né, eu não vou ler tudo, né, sobre o que examinar. Aí ele vai colocar muitas coisas aqui, entre eles, né, por exemplo, uma virtude específica que o sujeito precisa adquirir, ou um vício que precisa combater. E, em especial, ele vai tratar no outro capítulo Isso aqui não foi o capítulo todo, né? Mas o nome do livro é um exame particular de consciência, o exame de consciência particular. Miguel Fuentes. Esse livro não é caro, é um livro barato, tipo R$20 até 25, 17 a R$25 mais ou menos. No próximo, ele vai falar de vício dominante, né? O que é o vício dominante? É aquele vício que atrapalha a pessoa e que faz com que a pessoa caia em diversas ações mais por causa daquele vício. Então se ataca aquele vício para que atacando esse vício se consiga exterminar também. Vai exterminar aí a fonte, né, vamos dizer assim, de diversas desordens, diversas ações ruins e tal. Pode não exterminar de todas as ações ruins, né? Mas se é o vício dominante, ele fala aqui que provavelmente as ações ruins que a pessoa tem, muitas vão estar ligadas a ele. Ele vai dar exemplos aqui. Ele vai dizer também que se você quer alguma coisa, você precisa de certa forma se tornar, entre aspas, especialista naquilo que você quer fazer, em vencer aquilo que você quer vencer. Então você deve estudar sobre a coisa para saber como vencer a coisa. Então você pode estudar com orientação, por exemplo, de um psicólogo, ou pode estudar com alguém como ele, ou pode estudar indo aos livros, no caso ele é padre, né? Indo aos livros de especialistas, né? O pessoal de teologia moral, de boa psicologia, enfim, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam rever aí, e se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar ou colocar na caixinha que eu vou abrir agora. Acho que ainda voltarei para deixar um esclarecimento sobre um ponto específico que eu acho que vai ser interessante. Mas aí eu não sei se eu vou gravar ou se eu vou fazer aqui ao vivo. Vou tentar olhar aqui pelo celular para ver se alguém colocou alguma coisa, eu não estou vendo, para não fechar enquanto alguém pergunta algo, sei lá. Vou tentar praticar os métodos que aprendo contigo, sempre me ajudam a melhorar. Esse método é muito legal, porque você sempre está acendendo a consciência, direcionando sua atenção e sua força a um objetivo, e com
formas específicas de aplicar. Então você consegue dirigir bem isso. E claro, né, a sagacidade de saber ali naquela hora agir, né, improviso também é bom, mas é importante que a gente planeje sempre que a gente pode planejar. E aí, Robson, Rick, sempre que a gente pode planejar alguma coisa, principalmente quando é coisa que é dificuldade, né? Você tem um calo no pé, né? Vamos dizer assim, você vai colocar uma coisinha no calo, né? Antes de calçar o sapato, né? Então você tem uma dificuldade, ou você tem uma coisa que você quer alcançar, mas é difícil. Então você precisa de mais método, de mais foco, de mais planejamento, e porque na hora da ação se deve aplicar. Então você precisa ter o que aplicar. E para você não ficar lá pensando na hora, e de repente não ser levado a agir pela emoção, né? Paixão, emoção aqui, sinônimos. Então, é muito importante isso. Faz parte de uma boa prudência antecipar aquilo que é possível antecipar para saber como agir. Quando é que eu vou, como é que eu vou me portar diante disso? Qual a atitude que eu vou ter? Qual a resposta que eu vou dar? Como é que eu vou falar, né? Enfim, tudo isso deve servir para ajudar, não para mecanizar, robotizar, para oprimir, enfim, isso aqui deve servir para ajudar o sujeito no seu progresso. Admitir as próprias falhas, deslizes, erros, más condutas, como queira chamar, tanto no campo moral quanto em outros campos, é importante para que a gente consiga se aperfeiçoar. Beleza? É isso. Vai ficar gravado aí. Fiquem com Deus e até a próxima.